Segunda parte da mesa, a gente vai então discutir o artigo sobre movimentos sociais. Então a gente conta aqui com a presença, né, do Zé Suaco, da Mônica Dalbor, do Ramon Araújo, não fica na controvérsia agora, né? Enfim, os quais agradeço bastante a presença, e será debatido pelo Breno Bringel posteriormente. Então, seguimos a dinâmica, mais ou menos meia hora para vocês. Se for o caso, eu aviso quando estiver faltando 5 minutos, tá bem? Bom, obrigado, Lorena, Mariana e Luiz, pelo convite. A gente fez a revisão sobre estudos de movimentos sociais no Brasil. Pois não. Vou virar assim, isto. Bom, a gente vai apresentar, a gente tomou como unidade de análise artigos publicados no Cielo entre 2000 e 2017. Fundamentalmente, a gente vai apresentar o que dizem esses artigos, né, e como eles são distribuídos no tempo, e a frequência de autores citados neles e de palavras fundamentais neles, palavras de interesse, e, por fim, as redes de coautorias, como autores aparecem juntos nesses textos. Então, é fundamentalmente isso. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Então, nós estamos falando de algum lugar, certo? Nós estamos fazendo uma revisão bibliográfica imparcial. Então, nosso ponto de partida, tendo em vista que tem outras revisões, é justamente baseada nas revisões já feitas de uma maneira mais qualitativa, mais tradicional, que, como aqui mostramos com Marcelo Conrad, Sharon Warren e Luhmann, dizendo o seguinte, que não teria um debate teórico em torno de movimentos sociais no Brasil, ou, como o Sharon Warren e Luhmann estão dizendo, que teria um debate disperso ou especializado. Então, usando uma metodologia diferente de análise de dados, mais quant, nós vamos, então, enfrentar, ou contestar, ou confirmar essas hipóteses vindo de outras revisões. Então, isso é o primeiro ponto de partida. Então, queremos levar vocês pelo passeio pelos dados, seja para confirmar ou refutar essas afirmações. Bom, então tem essa primeira ideia que está no texto do Marcelo, que vai influenciar também depois a revisão da Ilse e da Lígia Luhmann, né, de que não há um debate compartilhado sobre movimentos no Brasil. Tem uma observação da Ângela, numa revisão dela, e num texto do Breno, que está nesse volume mesmo da Ilse e da Lígia, falando sobre a emergência recente da Contentious Politics, que é a teoria do Chile e do Terror no Brasil. E a última tendência é a nossa. A gente está se incluindo aqui, esse já é um texto, já está na 4ª versão. Então, a gente apresentou na BCP, apresentou na Unpox, e na Unpox a gente foi criticado porque a gente não estaria explicitando a nossa posição no debate. Então, a gente também fez revisões e a gente está nesse último passo aqui. Então, esse lugar azul é o nosso lugar da fala, certo? Que é um conceito específico de movimentos sociais, certo? Que, então, se baseia tanto inclui confronto, inclui identidade coletiva, inclui um repertório de ação e interação, tanto conflitivo como cooperativo. Nesse sentido, interações socioestatais. O Estado não é mais apenas uma caixa para bater, certo? Mas os atores entram no Estado, interagem no Estado, moldam o Estado. Então, esse lugar de onde a gente está falando, e assim que a gente vai olhar para a literatura, tanto para mostrar onde a gente está e para onde está indo essa vertente, e quais são os outros, então, campos de debate e de reflexão sobre movimentos sociais no Brasil. Certo? Bom dia. Alô?
Bom dia a todas e a todos. Eu vou fazer aqui breves comentários metodológicos, e esses comentários metodológicos têm duas partes. A primeira, que diz respeito à coleta de dados, como que ela foi feita, e as análises dos dados, né? Em relação à coleta dos dados, nós selecionamos todos os textos do portal Cielo, né, publicados entre 2000 e 2017, que continham no título, no resumo, nas palavras-chave, os termos e os seus plurais de movimento, ação coletiva, conflito, confronto, protesto, mobilização, manifestação e reivindicação, né? A gente chegou a um total de 17.145 textos, né? Desses 17.145, nós selecionamos somente aqueles que foram publicados nos periódicos avaliados como A1 e A2, pelo sistema Qualiscaps, né, durante o quadriênio 2013 e 2016, nas áreas de antropologia, ciência política e sociologia. E aí a gente chegou a um total de 4.473 textos, já descartando os duplicados, né? Depois disso, nós lemos todos os títulos dos 4.473 artigos e excluímos aqueles que definitivamente não tinham relação com o tema de movimentos sociais, né? Assim, nós excluímos 3.046 textos e selecionamos 1.427. Né? Desses que foram excluídos, nós selecionamos 228 aleatoriamente, para confirmar se de fato eles não tinham a ver, né, a partir da leitura dos seus resumos e de fragmentos, com o tema dos movimentos sociais, e de fato não tinham a ver, né, o que confirmou, o que dá sustenta o processo anterior da leitura dos títulos. E dos 1.427 textos selecionados, nós lemos os resumos e os fragmentos de textos para avaliar, à luz de uma definição elaborada por nós de movimentos sociais, né, se eles faziam parte do campo em questão. E aí, ao final desse processo, nós selecionamos para compor o corpus da pesquisa uma lista de 447 artigos publicados em 43 periódicos, né? 447 artigos, nós excluímos entrevistas, né, resenhas, então a gente só ficou com os artigos, né? Em relação à análise dos dados, nós realizamos 2 tipos de análise com base em 2 tipos de dado. Tá? No que diz respeito aos tipos de dados, nós analisamos o conjunto de palavras presente nos títulos e nos resumos desses 447 artigos e o conjunto de autores citados, tá, nesses artigos. No que diz respeito aos tipos de análise, nós realizamos uma análise de frequência longitudinal, né, das palavras e dos autores, para ver quais são as palavras que somem, quais são as palavras que surgem, né, quais são as palavras que aparecem mais e, enfim, reduzem, e dos autores citados, da mesma forma, para ver quais são os autores que são mais citados em um determinado período, quais são aqueles que surgem, desaparecem. E depois nós realizamos análise das redes de keywords, né, que aparecem nos títulos e resumos, e aí nós consideramos as palavras que tinham ao menos 4 relações, né, se uma palavra tinha 4 relações com outras, ou seja, se elas aparecem em 4 resumos diferentes juntas, elas foram incluídas na rede, tá? E de autores com 8 relações, tá? E, além disso, nós fizemos uma morfologia, uma taxonomia, para oferecer uma noção introdutória do estado da arte dos artigos. E aí nós classificamos o tipo de trabalho, teórico ou empírico, tá? E caso os trabalhos fossem empíricos, a metodologia empregada, e aí era quali, quanti ou quali-quanti, tá? A região compreendida pela pesquisa, Brasil, Argentina, Bahia, Minas Gerais, etc., e o tipo de movimento social analisado, tá? Negro, rural, indígena, etc. Tá? Eu ainda falo. Bom, tem 2 detalhes aqui. Então, o que esse tipo de análise pode render na explicação e o que o fato da gente recorrer ao Cielo diz. Isso é fundamental, porque a natureza do dado é o banco de dados no Cielo, quer dizer, a centralidade que
o investimento da FAPESP e de todas as revistas tem tido pelo menos há 10 anos no país. Então, quer dizer, a própria infraestrutura, o jeito que a gente faz ciência mudou com o Cielo. Então, isso tem que ser comentado, porque não é qualquer coisa. Poderia ser livros, não é. São artigos dispostos no Cielo. Né? E a centralidade ali um pouco da competição, da colaboração entre programas, porque é A1, A2. Então, isso tem que ser dito. Outra coisa é o que esse tipo de análise leva, não o tipo do dado. A gente consegue extrair daqui algumas hipóteses. A gente não consegue explicar tudo, a gente vai ter algumas conclusões internas aos dados. As relações as conexões internas entre os dados podem levar a algumas conclusões, mas outras só produzem hipóteses. Isso aqui talvez seja devido àquilo ali, né? Mas, em geral, externo ou correlacionado a outras dimensões dentro do próprio Cielo. Isso é fundamental. Então, a gente não está dando a explicação do campo. Está gerando hipóteses, e quando há conexão entre os dados analisados, a gente vai mostrar a vocês. Isso aqui pode dizer tal coisa. Tá? Bueno. Enfim, avançando nessa análise introdutória da taxonomia, em relação ao número de artigos publicados, é possível ver um crescimento, né, considerável. O número de artigos publicados sai de 6 nos anos 2000 para 47 em 2017. E analisando os artigos sobre movimentos sociais em relação ao total de artigos publicados pela revista, também tem um crescimento considerável. Tá? Sai de 0,63% de artigos sobre movimentos sociais para quase 2%. Tá? Enfim, apesar de ter esse crescimento, a gente percebe que apenas 2% dos artigos nessas 43 revistas foram sobre movimentos sociais. Né? Dos 403 artigos empíricos, ali, 90%, né, em relação aos 10 teóricos, 88% é qualitativo, então você vê um predomínio do método qualitativo, né? Quanti-quali 9%. Se já tinha uma estatística descritiva, a gente já considerou quanti-quali, né? Então, e o quantitativo, aqueles que usam estatística inferencial, tal, só 3%. Né? Em relação aos tipos de movimentos sociais analisados, só um comentário, alguns artigos podem ter analisado mais de um tipo de movimento social diferente. Tá? Então, os movimentos interseccionais, a gente, por exemplo, o movimento de mulheres camponesas, a gente considerou movimento rural e movimentos de mulheres feministas. Né? Enfim, tem vários outros exemplos, movimento de mulheres negras, etc. E aí você vê um claro predomínio, e se a gente dividisse aqui por períodos, esse predomínio ia continuar existindo, né, do movimento rural, do movimento de mulheres feministas e dos movimentos trabalhadores. E esse predomínio ele vai se expressar nos clusters, que a gente vai mostrar posteriormente. Tá? Só mais um comentário, esse outros aí entra uma série de outros movimentos aqui, movimentos ligados a questões educacionais, etc. E esse variado aqui, a gente classificou como artigos sobre protestos, né? Junho de 2013, enfim, mais específicos em protestos e não um tipo de movimento específico. Que tem um predomínio das regiões abarcadas pela pesquisa, né, no âmbito nacional. Aqui internacional é quando se analisam, tipo, sei lá, movimentos feministas no Brasil e na Argentina, né? E o transnacional é quando se analisam movimentos transnacionais, assim que a gente classificou, né? Mas vê claramente que a maioria das pesquisas abarca o Brasil, né? Então, essa é a morfologia. Então, passando para a frequência aqui, para explicar para vocês, a primeira metade da década, a segunda metade da década, então 2000 a 2009, os autores
sobretudo, autoras mais citadas. É primeiro traço que aparece, é um debate muito, no seu âmbito nacional, muito feminizado. Então, Maria Lago Aragão, Angela Alonso, Evelina e Ilse Sharon, né? Os nomes nacionais são, os mais citados são mulheres. O que a gente tem de mais destaque? O que era até 2009 a liderança, Turrene Castells despenca aqui embaixo, né? Isso não é muito mencionado nas revisões, mas uma coisa que é mencionada é a emergência, né? Não o surgimento, mas o crescimento do Theo e do Chile no debate. E uma terceira coisa que se destaca aqui é o sumiço de Habermas e Sader no segundo período, né? Esse aqui mais contemporâneo. Então, isso já dá os primeiros traços do debate. Então, aqui, os termos mais citados. O que a gente tem aqui? Some, nesse último período, somem educação, terra, direito e saúde, saem, né, não perdem a centralidade que já tiveram algum dia. Entram trabalhador, atores, governo e ação coletiva. Então, isso aqui já é sintomático de alguma mudança, sobretudo o uso do termo ação coletiva e governo. Sobe muito instituição e participação, né? Então, quer dizer alguma coisa para nós. E outra coisa que é interessante, que é a experiência. A experiência é um termo muito ligado ao debate de movimentos rurais, né? Então, um decréscimo expressivo. E a permanência de Estado, né? Ao contrário do que a literatura gosta da autoimagem do campo, Estado já era central e continua central. Só que com essa mudança aqui, interessante, o crescimento de instituição e o crescimento de participação, né? Algum comentário de vocês? Então, só para começar a amarrar um pouco aquele primeiro argumento, os primeiros 3 argumentos, que é, então, que, para além do confronto político, certo, de um conflito entre movimentos de Estado, começam a entrar nas análises, nas pesquisas, categorias que retratam as interações para além do conflito, não sem excluí-lo, mas incluindo outras formas, como instituições, entrada no Estado, a participação. Então, para nós, essa mudança das palavras, na verdade, a hierarquia, mostra justamente a entrada dessas interações para além do conflito em si. Essa, então, é clusterização, não nem consegui pronunciar bem essa palavra, primeira, então, onde que então se criam principais grupos de análise de movimentos. Então, qual aqui é a nossa principal mensagem? Existem debates especializados. Então, se vocês, a primeira linha colorida são nomes que nós demos a esses grupos, certo? Subgrupos. E que decorrem da segunda linha, que chama betweenness, são palavras mais conectoras dentro de cada um desses grupos. E o que a gente percebe aqui? Que os debates especializados se concentram em torno de atores empíricos, certo? Então, vocês veem no primeiro, ambiental, principais palavras são ambientalismo, rede, movimento ambientalista. O segundo subgrupo, movimento LGBT, gays, certo? Terceiro, feminismo, mulher, direito, gênero, né? Rural, lutas, educação, terra. Trabalhador, organização, trabalhador, sindicalismo. Então, esses primeiros 5 são, então, subgrupos de pesquisadores que seguem atores empíricos. E somente o último subgrupo, chamado mobilização, vai, então, trabalhar independentemente do ator empírico. Então, isso seria o primeiro achado para responder essa pergunta. Existem debates? Existem debates, sim, eles são especializados e seguem os atores, menos o cluster azul em que a gente se encontra. Bom, então, aquele era o cluster de palavras, correto? Só para ter certeza que vocês estão acompanhando. Aqui é o cluster de
autores. Então, quando a gente procura 8 ou mais cocitações, a gente vê a centralidade, vê 7 grupos, 3 aqui, 4 aqui. Então, primeiro, esses aqui. Lígia Cicô, numa rede muito pequenininha, só com 5 nós. Então, certamente um debate sobre rural, campo, MST. Um debate aqui onde os mais centrais são Habermas e Charles Taylor, então um debate sobre reconhecimento. Tem aqui, gente, a gente não trouxe para vocês, mas tem o Rabo, tem os outros autores que estão, seria, por exemplo, 9 nós, tem outros 7 autores aqui. A gente não trouxe para mostrar, ia poluir demais o dado. Mas aqui tem Nancy Fraser, por exemplo, então você vê claramente um debate de reconhecimento. Tem um outro cluster que ele já é um pouco mais denso em comparação com esse aqui, que é liderado por Bourdieu, Foucault e McRae. Isso aqui é um debate de sexualidade. Então, aqui embaixo, no rabo, estão Regina Facchini, Peter Fry. Né? Então, aqui a gente já vê uma correlação com os clusters das palavras, das cowords. Tá? E aqui a gente tem outros 4 subclusters que aparecem, que dizem para a gente que você tem aqui uma herança dos anos 80 e 90, né, que ela permanece, tem uma permanência no debate, da Mariela Glória Gon e da Ilse Sherry. E aqui a emergência, por exemplo, do Chile, Terrell e McAdam. Né? Na verdade, os 2 rabos desse aqui, eles trazem algumas coisas interessantes. Nesse rabo aqui tem, por exemplo, Boaventura de Souza Santos, Manuel Castells e Alain Touraine. Então é muito aquele debate dos novos movimentos sociais. O que foi? E esse aqui é um outro debate, onde os principais conectores são Tata Giba, Leonardo Avritzer e Charles Tilly. E o rabo desse aqui é o debate contemporâneo, que está expresso bastante no GT da Unpox, que é Rebecca Abers, quem mais? Evelina Dagnino, Adrian Gurza-Lavalle, quem mais? Enfim, é um debate bastante... Essas pessoas tendem a ser mais citadas, se repetem mais entre elas próprias. Né? Então, o que a gente vê aqui? 2 tendências claras, uma permanência, né, e uma inovação, uma mudança aqui. E a permanência, por exemplo, do Melucci. Né? Eu não mostrei lá nos autores mais citados, foi um lapso, mas o Melucci discretamente já era muito citado e segue muito bem posicionado. Bom, alguma coisa eu estou esquecendo aqui? Melucci, Terrell, McAdam, Chile. Aqui, o que acontece, o que é uma hipótese nossa. Aqui, essa coluna e o rabo dela, que a gente não mostrou aqui, expressa muito bem o crescimento dos termos instituição e participação. Sobretudo aqui com Leonardo Avritzer e Tata Giba. E junto deles aparece o Chile. O que acontece? Então, a gente está vendo que, de fato, o diagnóstico do Breno e da Ângela é correto. Né? Você tem uma emergência da Contentious Politics. Mas a gente não acredita que, não necessariamente, é uma questão que também sobrepõe um pouco com a questão de vocês, não necessariamente o fato de aparecer junto, não significa que esses autores, e o rabo aqui, está endossando o Chile. Na verdade, assim, um exemplo bom, o Bourdieu. Por que o Bourdieu aparece tanto em gênero e sexualidade? Para ser criticado. Então, ele tem uma centralidade, ele aparece em muitos textos, mas isso não significa a importância positiva dele. Na verdade, é para criticar o livro da dominação masculina. Correto? Então, o Chile nos parece que tem essa posição ambígua. Ao mesmo tempo que tem um sucesso, né, editorial, argumentativo, é também muito controverso, muito criticado. Então, a literatura brasileira não se comportou de forma só a importar o Chile, mas, sobretudo, a criticá-lo. É uma hipótese que precisa ser averiguada, essa questão que eu estava falando, fora da base. Né? Por exemplo, cursos de pós-graduação. Faz pouco tempo que
as pós-graduações em Ciências Sociais dão cursos incluindo o Chile. Pouco tempo quer dizer, tem 10 anos aí. Né? Ou o dossiê que saiu na Sociologia e Antropologia. Né? Então, contra para além de Chile. Então, você tem uma emergência recente, né, impulsionada como hipótese, pelos dossiês ou pelas pós-graduações. Então, concluindo, o que toda essa taxonomia, frequência e a clusterização nos mostram? Que as ciências sociais seguem atores, né, isso é muito interessante, quer dizer, não fala centralmente, ao falar de conflito e protesto, não está falando de classes ou de estruturas, por exemplo, está falando de atores, né, aqueles grupos sexual, ambiental, rural, mostra isso. O perfil feminizado, né, isso é muito claro, né, dois nomes aí centrais são Evelina e Maria da Glória. A existência de debates especializados, né, então quer dizer, há debates, mas eles são, né, estão bastante divididos. A emergência do Chile e do Terror, mas que a nosso ver não precisa ser lido como uma adesão, mas ao mesmo tempo como uma crítica. E a centralidade da política e das políticas públicas, né, a despeito e junto do que o nosso grupo, né, Mônica, Adrian e companhia, vem argumentando a centralidade do Estado, né, na explicação dos movimentos sociais, ao contrário do que todo esse campo gosta ou quer entender. É isso. Obrigado. Bom, então, obrigada, Zé, Mônica e Ramon. A gente ficou com um crédito de tempo. Então, eu vou trocar de lugar. Eu convido o Breno a vir para a mesa e a gente troca e a gente faz o debate a partir daqui. Obrigada, Breno, pela presença. Bom dia a todas, a todos. Eu queria agradecer o convite do Luiz, parabenizar pela organização do encontro, também parabenizar os organizadores desse dossiê da BIB, né? Lorena, acho que Mariana também, parabenizar a Márcia pelo excelente trabalho que ela tem feito ressuscitando a BIB, que surgiu nessa casa, né? Já deve ter se falado sobre isso. E me desculpar porque eu, enfim, não pude participar dos debates, acabei chegando tarde e não vou conseguir ficar hoje também, porque estamos tendo outra atividade paralela aqui no Instituto ao mesmo tempo. Bom, não tive acesso a um texto, né? Então eu vou comentar um pouco on the floor aqui, escutando a apresentação do Zé, da Mônica e do Ramon, e é um prazer enorme dialogar com vocês três, né? Eu acho que estamos na era dos balanços, né? E eu acho que os balanços sempre servem como um termômetro interessante também para a gente ver o que tem sido feito, para onde podemos ir. O que eu acho que é interessante, às vezes, do balanço é o que não aparece nos balanços, o que está oculto, o que isso pode nos revelar também, ou seja, o que não aparece aqui como tendência, como visibilidade, como temas que são pesquisados e que às vezes eram em outros momentos, né? E eu acho que isso é uma primeira questão interessante que eu gostaria já de colocar de partida, nesse caso em concreto. Por quê? Porque eu acho que, no caso do debate de movimentos sociais especificamente, né, nós tivemos, digamos, diferentes saltos, né, temporais, que fizeram com que o debate fosse oscilando bastante no Brasil em função dos momentos históricos e das conjunturas, né? Então, quase todo mundo tem um certo consenso em pensar o momento dos anos 70 e 80, não só como o auge dos movimentos sociais, mas como o auge do debate sobre os movimentos sociais. Isso significa que boa parte do debate está muito colado na conjuntura política, né? Está muito colado no que está se movendo. Por isso que a literatura é tão empírica, às vezes é tão normativa, é tão colada nos atores. Ela, na verdade, ela é uma espécie de espelho da própria realidade sociopolítica e é uma dificuldade muito grande, sempre houve, desde os anos 70, em um maior distanciamento analítico, em gerar conceitos, em gerar problematizações mais abrangentes, né? Então,
eu acho que pensar esse recorte de 2000 e 2017 é muito interessante, porque ele talvez num momento que vocês possam fazer de contextualização um pouco inicial do texto, né, esse é o recorte do momento em que talvez ressurja o debate sobre movimentos sociais a partir do momento do boom do movimento anti-globalização, do Fórum Social Mundial, do ciclo político progressista na América Latina, que obviamente chega também no Brasil um pouquinho depois, né? Ou seja, de uma série de atores e políticas que vão se renovando a partir dos anos 2000 e que passam página aos anos 90, a década de 90, que, bom, toda a literatura prévia de balanço, né, o artigo do Adrian mais conhecido, aquele do Sem Pena Nem Glória, por exemplo, né, colocava muitas vezes como uma falta de ajuste de contas, né, com o debate prévio dos anos 70 e 80. Então, eu acho que pensar o debate 2000-2017, talvez em chave contextual, fosse interessante a gente problematizar também um pouco essas continuidades e rupturas no debate. Porque se o primeiro ponto de vocês há um debate sobre movimentos sociais no Brasil, acho que a gente não vai poder responder isso simplesmente olhando para os artigos de 2000 a 2017. A gente tem que olhar para um campo mais amplo, né, para um escopo temporal mais amplo e ver o que há ali dos balanços prévios que pode também iluminar outras questões. Bom, indo para a amostra de vocês, eu achei que tem muitos achados ou resultados interessantes. Alguns confirmam textos prévios, outros eu acho que aprofundam, né, em algumas questões que estavam ali colocadas ou mal colocadas, mas que vocês conseguem refinar um pouco melhor com os dados dos artigos. Eu acho que especialmente relevantes são os gráficos, né, e os achados sobre os atores, a tipologia de atores, os autores e autoras citados e a especialização dos debates, os debates especializados. Acho que isso é bem original do texto e da apresentação de vocês. Agora, eu fiquei pensando numa especificidade do debate brasileiro que foge um pouco à amostra, mas talvez fosse interessante problematizar como uma característica da discussão brasileira sobre movimentos sociais, né? A gente está na Ampox, BIB, acaba fechando sempre as três disciplinas, sociologia, ciência política e antropologia, como as ciências sociais no sentido estrito, mas o debate brasileiro sobre movimentos sociais é enorme se a gente ampliar um pouquinho isso à área de humanas, né? Sobretudo na geografia, na educação, na história e uma série de outras disciplinas onde talvez o debate, inclusive conceitual, avançou muito mais que na sociologia e na ciência política, né? Eu estou indo amanhã para São Paulo participar, por exemplo, do encontro latino-americano de geógrafos que estudam movimentos sociais, né? E é uma articulação de 30 anos de pesquisa super potente, que tem um acúmulo de um debate importante, né? Em dezembro, num evento de 40 anos da Sociologia e Educação e Sociedade, da revista Educação e Sociedade, me convidaram também para fazer uma fala. Foi muito interessante também ver como, bom, já é sabido, né, na educação a gente tem um acúmulo impressionante, mas alguns balanços que eles estão fazendo, por exemplo, no GT de Sociologia dos Movimentos Sociais, na educação, na Amped, né, que é a Ampox da educação, né, com debates que refletem um pouco, eu acho, contrastes interessantes com os nossos balanços. A gente não dialoga. Tanto se fala de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, mas o fato é que essas revistas que também estão no Cielo, né, eu não estou dizendo que vocês ampliem a amostra de vocês e peguem tudo. Talvez até fosse interessante para um futuro pós-artigo BIB, né? Assim, para um horizonte assim, de pesquisa, acho que revelaria muitas coisas para o debate sobre movimentos sociais no Brasil. Mas, pelo menos alguma menção poderia ser interessante, porque, claro, marcas do debate brasileiro têm muito a ver com a educação popular, tem muito a ver com a discussão sobre território e espacialidade, por exemplo, né? Isso é muito mais forte a antropologia pega um pouco também, né? Mas é muito mais forte, eu acho, na geografia do que nas ciências sociais estritas. Então, essa é uma pequena ponderação, provocação para a gente pensar, talvez, ampliações e debates nesse sentido, né? Vou lançando questões, tá? Assim, para problematizar ou discutir alguns dos elementos que vocês colocaram. Um outro ponto que eu achei interessante foi que
que esses dados dos tipos de movimentos sociais mais estudados, né, revela, em alguma medida, no 2000 e 2017, uma certa permanência de movimentos, vamos dizer assim, mais clássicos ou consolidados, como os principais atores que são objetos de estudo, né, movimento rural, movimento de mulheres, movimento de trabalhadores. Esses, certamente, talvez, seriam também os principais movimentos estudados nos anos 70 e 80. Né? Aí vocês fizeram uma quebra, né, de 2000 a 2009, 2010, 2017 para as palavras-chave, né? E eu ficava pensando se talvez, inclusive, alguma subdivisão interna dentro disso poderia ser interessante para pensar a inflexão, ou uma possível inflexão de 2013. Né? Porque, num projeto que nós estamos desenvolvendo com a FASE, com a Fundação Rosa Luxemburgo, recentemente, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é a proliferação enorme nos últimos 4 ou 5 anos de uma nova linguagem gramática de autodefinição dos movimentos sociais que não coincide com essa tipologia de movimentos sociais clássicos. Isso é bem recente. Né? Então, por exemplo, a forma coletiva, né? uma outra forma de pensar a própria lógica da organização, de definição dos movimentos sociais, já não simplesmente nessa rotulação mais clássica, mas uma transversalidade muito maior que busca captar, eu acho, o que é uma tendência contemporânea dos movimentos sociais, que é a agregação de muitas identidades, a agregação de plurimilitâncias, etc. Né? Então, eu fiquei pensando assim, será que pelos artigos publicados nas nossas ciências sociais dá conta disso? Ou a gente está muito atrás do que está se movendo, ainda procurando, né, digamos, dialogando mais com a literatura do que com a literatura existente, com algumas pequenas inovações, do que com o que está havendo de inovação nas ruas e no debate político. Né? Isso poderia ser talvez um paradoxo, porque eu falei antes que nosso debate é muito movido pela conjuntura, mas me parece que algumas dessas questões não aparecem nos debates das revistas recentes, né, dos artigos recentes, e por isso que eu fiz o primeiro comentário sobre as invisibilidades também. Agora, uma questão, ou duas questões mais que eu acho que poderiam ser aprofundadas no texto escrito. Eu gostaria de ouvir vocês um pouco, porque vocês comentaram, mas não aprofundaram muito nisso. Eu acho que são questões importantes. Né? Por exemplo, a permanência da centralidade de Estado e organização, por exemplo, como palavras-chave. Não. Eu acho isso bem interessante, mas acho que a gente deveria qualificar melhor qual o sentido dessas palavras-chave nos diferentes momentos, nos diferentes períodos. Né? Porque, da mesma maneira que, Zé, você colocou, né, bom, a referência ao Chile, um incremento da referência do Chile, não necessariamente significa que o Chile esteja sendo, digamos assim, usado como referência teórica, etc., mas em muitos casos é criticado, ou está sendo reapropriado, subvertido, etc. Eu acho que isso vale para as palavras-chave também, né? Ou seja, o uso do Estado, o uso da palavra-chave Estado, por exemplo, pode implicar, obviamente, uma leitura normativa do Estado em um momento e outra em outro momento histórico, pode implicar uma visão, digamos, das relações sociedade-Estado ou da autonomia diante do Estado. Então, acho que qualificar um pouco isso no sentido mais substantivo seria interessante, da mesma maneira com organização, sobretudo naquelas palavras-chave que são as que mais se repetem, assim, né, e as que têm maior permanência. Porque eu acho que isso aí poderia indicar, eu acho, um pouco as modulações e as transformações do debate, no próprio tratamento da questão do Estado e da organização, que foi mudando, né, ao longo do tempo. Agora, uma outra coisa, isso foi você que disse, Mônica, que me incomodou um pouco, no sentido, eu acho também que precisaria talvez uma discussão mais aprofundada, eu gostaria de te ouvir sobre isso, talvez as diferenciações
teórico-metodológicas entre contentious politics e a abordagem das interações socioestatais. Porque quando você colocou aqui as duas, digamos assim, como dois olhares, duas abordagens, né? Você falou, não, contentious politics é conflito, né? Conflito entre Estado e cidade, a outra é cooperação. E, na verdade, eu acho que contentious politics é muito mais interação do que conflito. Interações de diferentes tipos, né? Isso, na verdade, que antes do Dynamics of Contention, nos textos iniciais que foram publicados na Mobilization, em toda a agenda posterior, eu acho que tanto Tilly, Terrell McAdam, mas outros que vieram depois foram tentando refinar, não é? É uma relação de interação entre governos e movimentos, sobretudo, não entre estados e movimentos, aí é uma diferença, né? Porque sempre aparece a ideia de governos mais que de Estado, mas sempre olhando para as dinâmicas de rotina e de rotinização, digamos, da relação, as dinâmicas disruptivas, para o institucional e para o não institucional, né? E eu acho que o contentious politics, em geral, não implica um conflito, né? E aí eu acho que há muitas afinidades, né? E há algumas diferenças também entre a abordagem de vocês que poderiam ser, eu acho, discutidas para contrastá-las, para aprofundar um pouco, demarcar, inclusive, também mais essa posição, né? E, por fim, o último comentário que eu fiquei pensando talvez uma derivação da pergunta inicial de vocês, né? Há debate sobre movimentos sociais no Brasil? De alguma maneira, vocês foram colocando isso nas revisões da literatura, né, e como esse debate se coloca, né? Mas eu me perguntaria também o que significa um debate brasileiro sobre movimentos sociais, né? Porque eu não participei da mesa, assim, não tive o prazer de escutar a mesa anterior sobre pensamento social, né? Mas eu acho que essa ideia de pensar um pouco o que é o pensar o Brasil, o pensamento brasileiro, né? Eu acho que ela serve como ideia mais geral para outras reflexões mais amplas. E, nesse caso, me chama muito a atenção essa interação que eu lembro quando o Sidney Terrell veio, a primeira e única vez, por enquanto, ainda no Brasil, né, num evento que a IUCT organizou lá em Florianópolis, e eu debati a conferência dele, depois foi publicado isso no número especial da revista lá da Federal de Santa Catarina, como essa interação com os autores internacionais, na verdade, elas cada vez são menos protocolares, em alguns casos, mas são casos excepcionais, digamos assim, de alguns autores brasileiros que estão, né, fazendo um diálogo crítico, substantivo, mas, na maioria dos casos, são muito protocolares, né? São apropriações dessas ideias para uma aterrissagem empírica muito complicada. Desses 90% dos estudos empíricos, a maioria nem sequer discute conceito, nem sequer discute nenhuma questão relacionada à teoria, né? Então, eu acho que o debate internacional ele entra de diferentes maneiras. Seria interessante problematizar isso também, eu acho, nesse tipo de revisão, né? Ou seja, como esse diálogo nosso com a literatura internacional é feito, né? Como isso é produzido, né? Porque obviamente nós temos interpretações críticas, criativas, nem tudo, né, é interpretação passiva e protocolar. Mas que tipo de criatividade ou que tipo de interpretação a gente é capaz de gerar, por exemplo, sobre noções que estão consolidadas dentro do cânone, digamos, dos estudos de movimentos sociais no mundo, nos Estados Unidos e na Europa principalmente, para pensar o Brasil, por exemplo. Estou pensando no artigo da Rebeca com a Marisa e a Lisandra Serafim, publicado na Dados, onde elas problematizam a noção de repertório, né, do Tilly, fazem uma discussão conceitual sobre isso, para pensar o Brasil, aplicando um pouco e criticando isso também, mas pensando o caso brasileiro, né? Eu acho que esse tipo de olhar ele é muito interessante, né, para a gente qualificar também o que seria o debate brasileiro, como nos inserimos dentro da discussão da literatura internacional,
porque uma das hipóteses que eu acho que ainda se confirmam é que quando esses autores, Tilly, Terrell, McAdam, que começam a emergir com força no debate, inclusive para criticá-los aqui, né? Eles estão hoje no boom, assim, no modismo do debate brasileiro, eles já saíram de moda quase do debate internacional. A gente está sempre atrasado nesse sentido, na sincronia da discussão da literatura internacional, me parece, né? Então, são só ponderações, provocações de quem não leu um texto escrito, mas escutando vocês, queria dialogar um pouco com essas questões, né? Mas, enfim, parabéns pelo texto, acho que vai ser uma contribuição legal para mapear, né, esse campo com esse recorte que vocês fizeram do anos 2000 até agora. Obrigado. Obrigada, Breno. Então, eu volto a palavra para vocês, mais uns 15 minutinhos. Bom, é muita coisa, né? Tinha mais, né? Posso começar? Tá. Democratizar a fala. Enfim, queria agradecer os comentários. Vou falar sobre alguns aqui, comentar em cima dos comentários. Em relação à produção ligada à conjuntura, isso aparece nos textos que a gente apresentou na BCP e na Unpox. É muito claro, por exemplo, depois de 2013 tem um boom na produção, né? E vários artigos ligados a junho de 2013. Então, isso fica muito claro, assim. E eu achei muito interessante esse comentário em relação à necessidade de historicizar ou contextualizar se há ou não um debate, né? Já existiu um debate mais consolidado nos anos 70 e 80, então acho que é importante a gente prestar atenção para isso. Enfim, em relação à questão das outras disciplinas, né, educação, geografia, foi uma escolha, né, arbitrária, mas, de fato, a gente até consegue pegar alguns artigos dessas áreas, porque elas entram nas revistas de A1, qualificadas como A1 e A2, nas áreas de ciências sociais, né, estrito senso, mas não todos. Muitos da geografia ficam de fora e, de fato, a geografia tem geografia, educação, principalmente, tem uma contribuição enorme, né? Movimentos socioespaciais, lá o pessoal do Bernardo Mansano, né? Principalmente no debate dos movimentos rurais. Mas, enfim, acho que não faz sentido agora ampliar esse escopo para esse artigo, mas é uma ideia interessante para as próximas empreitadas. Em relação ao comentário que você fez dos anos 70 e 80, que os movimentos rurais, feministas, trabalhadores, de fato, eles já vêm dessa época, que eles eram os movimentos importantes, mas nessa época também tinha os movimentos sociais urbanos, né? Que eram, na verdade, os movimentos mais estudados, né? Que vem com aquele debate lá do Castells, Turenne, né? E aí, depois, os movimentos sociais urbanos, de fato, eles saem um pouco de moda, esse debate dos movimentos sociais urbanos, e esses movimentos rurais, feministas, trabalhadores, eles continuam. E é interessante que o debate desses movimentos continua, esses debates eles se expressam nos GTs da Unpox, da SBS, né? Por exemplo, na SBS você tem o GT de movimentos sociais, e você tem o GT de movimentos sociais rurais, né? Na Unpox você tem os movimentos, por exemplo, feministas entram no GT de gênero, né? Você tem lá o GT que discute o rural, então os movimentos sociais rurais também entram nesses GTs. Você tem o GT sobre trabalhadores, sindicalismo, tal. Então, na verdade, o tema de movimentos sociais ele tem várias entradas, né? E o que a gente destacou aqui é que tem um GT específico de movimentos sociais que você consegue identificar quando a gente agrupa, né, as redes, que é um achado, eu acho, bem interessante. Em relação à qualificação do sentido das palavras, eu também achei bem interessante. Eu tinha até notado isso quando o Zé estava falando, que a presença do termo Estado nessas duas fases, ela não confirma que o Estado aparece, enfim, uma hora no sentido confrontacional, no sentido de interação, tal. Mas o que eu acho interessante é que, no segundo momento,
O Estado aparece junto com participação. No primeiro momento, a participação não aparece. Eu acho que isso diz alguma coisa, né? Mas de fato eu acho importante a gente qualificar os sentidos, porque o fato de aparecer Estado, o Estado pode aparecer, né? A gente sabe que a palavra aparece e que tem uma centralidade. Agora, da forma como ela aparece, a gente não pode de fato confirmar, né? Ela pode aparecer nesse sentido mais de interação, ela também pode aparecer nesse sentido mais de confronto, de, né, o Estado como inimigo, os movimentos sociais buscando sua autonomia, né? E, enfim, acho que é isso. Acho que é isso. Bom, obrigado, Breno. Isso nos leva, todas essas questões nos leva a questões mais amplas, né? Primeiro, como tinha dito, a questão da qualificação, por exemplo, do Estado, né, ou de outros termos, exigem não apenas outros campos empíricos, mas outras análises, né? Então, talvez com esse... É fundamental entender que isso aqui a gente está falando de análises no atacado, né? Então, eu não estou conseguindo falar de cada... Estou falando de uma tendência, né, de números muito grandes, então 400 textos. Então, de fato, qualificar um ou outro termo seria um outro trabalho, embora ele seja importante, né? Então, aí a lógica da explicação, ela está centrada nas relações internas aos dados. Então, por exemplo, a emergência do termo instituição, o crescimento de instituição, a gente está relacionando, dizendo, tem alguma coisa, Estado permanece, mas participação e instituição aumentam. Então, é isso que a gente pode inferir. Sobre as referências internacionais, concordo, né? Tem questões de apropriação. Só que isso nos leva diretamente a pensamento, aos problemas de sociologia dos intelectuais, né? Como a gente se comporta de frente a ideias em circulação no mundo, né? Eu, pessoalmente, não entendo e não concordo com essas teses de atraso, de correr atrás, né? Eu vejo, como você também vê, o debate brasileiro muito criativo, né? A história social das ideias brasileiras é muito produtiva e os movimentos sociais são centrais nisso. Não é lateral. O que nos leva a outra questão, que é da relação dos próprios intelectuais, dos cientistas sociais, com esses movimentos, né? A maior parte, até os anos 90, sempre teve muito próxima, politicamente, desses movimentos, né? Isso está falando dos movimentos urbanos, dos feminismos. O feminismo, então, nem hablar. Os feminismos já vinham nos anos 80 e 90 muito intelectuais e militantes muito próximos, e com o Lula você não sabe mais quem é quem, né? Então, quer dizer, por isso eu estou falando, é um problema de pensamento, de sociologia dos intelectuais, porque para nós a proximidade, a intimidade com a prática política é algo constitutivo, né? Não tem essa imagem, que eu não sei de onde que vem, que os pesquisadores são isolados, não sei, isso não tem nenhuma correspondência com a realidade, né? Sobretudo no caso dos movimentos sociais. Então, concordo com o Breno, vai mudando com os contextos, mas o laço político-intelectual é muito forte no país. No caso dos movimentos, não tem como ultrapassar isso, né? E, por último, já falar dos coletivos, né? Concordo, uma identidade organizacional, né, muito contemporânea. Mas, como a gente está falando, a qualidade do dado não permite aprender isso, porque hoje você não deve ter nem 10 análises sobre coletivos no Cielo, dada o caráter recente do fenômeno e o despreparo analítico nosso para dar conta disso. Então, não quer dizer que eles não existam, quer dizer que a gente não consegue dar conta
né, plenamente, de uma forma satisfatória. Então, acho que tem um pouco isso, a natureza do dado, o que ele pode dizer, do que a gente pode extrair dele. Sem querer me alongar, desculpa pela falatória. Há ou não há debate? Estava conversando com o Roberto isso ontem. A gente começou com uma observação sobre a centralidade do Cielo na produção. Essa matriz, não foi uma matriz, um grande Excel, né, autores, revistas, ano, formação, não sei o quê. Essa matriz, ela está denotando uma transformação na estrutura do debate. Então, quer dizer, não é que não haja debate no sentido mais politizado, né? Então, há um debate intelectual, acadêmico, né? Mas não quer dizer, estou falando isso porque o Roberto ontem comentou, né? Mas não existe mais debate. Não nos parece isso. Mudou a infraestrutura da produção científica, com o Cielo no centro disso, a competição, muito mais do que a colaboração entre programas, a competição entre programas é fundamental para entender tudo isso. Por isso que, por exemplo, não entendi, no caso de vocês, teria que se perguntar, por exemplo, no pensamento, os programas 6 e 7 são os programas que estão centralmente na produção de pensamento. Isso não é uma coincidência, porque a competição estrutura, porque o Cielo estrutura a nossa produção. Então, me parece que há sim debate, né? Só que ele mudou, e aí a gente teria que entender algo muito mais amplo do que o capítulo de movimentos sociais, a mudança da estrutura do debate, né? Assim como houve nos anos 70 e 80, e é tão elogiado, e tem uma visão muito nostálgica e saudosa, mas a estrutura da produção científica mudou. Então, não adianta dizer não há debate, porque há. Se você entrar no Cielo, tem várias réplicas, tréplicas, né? E isso é um debate, né? Então, o Breno falou coisas que me levaram a responder isso. Eu queria puxar o fio do invisível, do Breno, e a réplica do Zé, que a gente não consegue dar conta que isso com nossos buscadores e nossas maquinaria. Mas eu acho, até pela discussão ontem do qual você não participou, eu perguntei sobre os debates marginais que também não aparecem na lista dos 12, certo? Eu acho que a gente poderia se desafiar sim, e até para poder nós não colocar a gente numa situação subalterna em relação aos debates internacionais, criar, viu, Luiz, mecanismos de rastrear o debate marginal emergente, porque a gente está sempre correndo atrás do passado, certo? Está certo. Não queremos, esse também nosso fazer, e a gente precisa dar conta do debate mais recente. Mas o que está emergindo, certo? E que a gente só vai poder fazer uma revisão bibliográfica disso daqui a 10 anos, quando já estiver maduro, certo? E se a gente, de fato, captar essas novas frentes de pesquisa que estão marginais, eu acho que isso é um desafio e não podemos nos colocar simplesmente porque a gente não dá conta. Eu acho que a gente poderia se desafiar, sim, em termos de metodologia. Eu acho que esses volumes têm, para mim, o grande objetivo é poder abrir caminhos para novas gerações de pesquisadores, é mais do que para os nossos pares, é dar conta do estado da arte, da maneira como a gente consegue fazer cada um com um método diferente, certo? Para situar os novos que vêm soterrados pela literatura, certo? Por onde isso tem que andar, né? Então, nesse sentido, eu acho que, Breno, eu tenderia a frisar que nós queremos partir dos debates, revisões que já foram feitas e não recorrer atrás, certo? E só para o público que talvez não seja especializado em movimentos sociais, nós tivemos um debate nos anos 70, no início dos anos 80, depois, por conta do peso da autonomia dos movimentos sociais, certo? E diabolização do Estado, movimentos sociais saem de cena, e saem da cena da pesquisa até os anos 90, como diz o Adrian. E só voltamos a pesquisar os movimentos em outras chaves, né, a partir dos anos 2000. Por isso também esse recorte para nós me pareceu bastante interessante. Então,
E nesse sentido, quando o Marcelo diz que o debate é disperso, que não tem um debate, enfim, teórico pujante, também não, a gente contesta um pouco esse argumento, dizendo que, por que não, a especialização, aí um pouco, Luiz, você estava cutucando essa questão, essa especialização talvez não seja pejorativa, certo? Tem espaço um pouco para todo mundo, talvez as organizações, associações de ciências sociais possam promover algum tipo de potencializar ou de encontrar com pontos comuns desses debates especializados, né? E aí você ficou incomodado com contentious politics. Então, contentious politics, enfim, o debate é o seguinte, interno aqui, certo? Que contentious politics foi lida como um confronto ao Estado, certo? Movimentos mais autônomos confrontando o Estado, vendo o Estado como inimigo. Assim que a gente estava lendo. Não, tudo bem, mas uma parte do grupo leu assim. E foram vários textos criticando contentious politics a partir da realidade brasileira, dizendo o seguinte: os movimentos dizem que batem no Estado, que o Estado é inimigo, mas, na verdade, dançam com o Estado, entram no Estado, ocupam o Estado, moldam o Estado. E aí, nesse momento, a gente começou a criar categorias brasileiras, certo, para dar conta dessa interação, mas não de confronto. Isso é leitura de uma parte do grupo. Enfim, então a gente está revelando agora o que as coisas acontecem nos bastidores, certo? Então, assim, uma parte de nós lemos contentious politics, e nesse sentido que a gente começou a construir, e não, eu acho que concordo com o Zé, não de maneira subalterna, começamos a construir categorias que dessem conta tanto do movimento sanitarista, que a partir dos anos 70 começou a entrar no Estado para introduzir pré-SUS, né? Como também depois na era Lula, que foi uma enxurrada para dentro do Estado, com diversidade de experiências que a gente precisava criar nomes para isso, porque isso não aconteceu assim nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então é isso.